Alô, meus alunos, nono ano, Márcio Macedo, seu professor de matemática com vocês. Vamos lá, capítulo 13, arcos, ângulos, relações métricas na circunferência. Esse capítulo a gente vai trabalhar em 2 semanas, tá? Então, primeiro nós vamos pegar a parte de arcos e ângulos, e aí na próxima semana a gente verá a parte de relações métricas, tá ok? Então, vamos lá. Arcos e ângulos. Então, só lembrando os elementos de uma circunferência, já que é bem importante que nós vamos trabalhar. O que é raio? É todo segmento que tem o extremo no centro e vai até um dos seus pontos externos da circunferência, lá no seu ponto. Aqui, ó, qualquer pontinho desse, que vá desse cara até o centro da circunferência, é o que chamamos de raio. Diâmetro é o dobro do raio. Ele atravessa o centro. O diâmetro tem sempre que passar pelo centro, tá ok? Corda é todo o segmento de reta que está com o extremo de 2 pontos distintos da circunferência. Por exemplo, o diâmetro é uma corda, só que a corda ela tem que atravessar a circunferência, tá ok? Então, ó, aqui eu tenho 2 pontos, o diâmetro tem 2 pontos também. Arco é justamente, não mais, vamos pegar aqui uma cor diferente, é o formado por esses 2 pontos. Isso é o que chamamos de arco, tá? Arco é cada uma das partes dividida por 2 pontos distintos. Reta secante é a reta que vai tocar a circunferência. Reta, tá? Desculpa, secante ela vai cortar a circunferência. Tangente ela vai tocar. Secante ela corta a circunferência em 2 pontos distintos, assim como uma corda, tá ok? Então aqui eu tenho tangente, aqui eu tenho secante, ok? Ângulo central. O que é o ângulo central? É esse ângulo aqui, ó, formado por 2 segmentos que distam e saem do ponto central. Então, aqui esse cara é o ângulo central. Então, o ângulo central de uma circunferência é todo ângulo cujo vértice é o centro. E a medida do ângulo é a mesma medida do arco. Então, olha só, se o arco mede 56,32 graus, então o ângulo também mede 56,32 graus, já que a medida do arco é a mesma medida do ângulo central, ok? Então, uma resolução aqui, um exemplo, igual do livro de vocês, o ângulo central é a medida do seu arco correspondente. Conclui-se então que A ou B é igual a 56,32, que nem aqui está sendo feito, tá ok? Então, se eu quero saber qual é a medida do outro ângulo, já que eu tenho o ângulo central, essa parte de baixo, mas tenho também esse outro ângulo aqui, formado por a parte de fora. Então, vamos apagar tudo que está escrito aqui. E aí, se eu pegar essa caneta, eu tenho esse outro ângulo que aqui está, tá ok? Vamos voltar aqui, canetinha, canetinha. Esse outro ângulo que aqui está, ele vai ser o que falta, ou seja, o replemento para 360 graus. Quanto falta para 360? Então, fazendo a conta, o arco ACB, então, mede 303,28 graus. Ângulo inscrito é o ângulo que tem o seu vértice sobre a circunferência, tá ok? Então, esse ângulo alfa aqui. E quanto mede? Quanto mede, então, o ângulo inscrito? O ângulo inscrito, a medida do ângulo inscrito é a metade do arco que ele corresponde. Então, ó, vamos adiantar já uma parte lá na frente. Se eu sei que todo arco mede o valor do seu ângulo central e o ângulo inscrito mede a metade do arco, então o ângulo inscrito também mede a metade do ângulo central. Não esqueçam disso, tá ok? Que nem aqui está, ó. Dei um exemplo aqui, ó. 3x 150. Esse cara aqui vai medir a metade
deste ângulo central, que nem a gente verificou aqui. A metade de 150 é 75. Logo, 3x igual a 75, portanto, x igual a 25. X é 25, mas o ângulo é 75, tá ok? Ângulo de segmento é todo ângulo cujo vértice está sobre a circunferência. Um lado é uma semirreta contida em uma reta secante, ou seja, toca a circunferência em 2 pontos, e o outro é uma semirreta tangente, ou seja, só toca em 1 ponto. Quando isso ocorre, presta atenção, quando isto ocorre, a medida do arco AMB, ou seja, a medida deste ângulo que aqui está, tá ok? Vale nada mais, nada menos do que a metade do arco MB. Então, não esqueçam deste pequeno detalhe. O arco MB, que é esse arco que aqui está, então não esqueçam que ele tem o valor do ângulo central. Portanto, se esse cara mede a metade desse arco, ele também mede a metade do ângulo central, ou seja, tem o mesmo valor que o ângulo inscrito que nem nós vimos anteriormente. Então, aqui um exemplo, eu tenho o ângulo central valendo 100, esse cara vai valer a metade do ângulo central, vale 50, ok? Só relembrando então, ângulo central é a medida do arco, ângulo inscrito é a metade do ângulo central e o ângulo de segmento também é a metade do ângulo central, tá ok? Alguns exercícios do livro de vocês. Eu tenho lá aqui, ó, o ângulo central valendo 85. E quer saber quanto vale o ângulo de segmento X? Bom, ele vai valer a metade de 85, portanto, 42,30 graus. Ok? Da mesma forma que aqui está. Se eu tenho que o ângulo inscrito vale 45, quanto vale o ângulo central? Se esse cara é metade do ângulo central, então o ângulo central é o dobro desse cara. Logo, x vale 90. Da mesma forma, o ângulo inscrito vai valer metade do ângulo central. Então, olha só, se esse cara vale 35, então, ó, basta pegar o dobro de x, que é o ângulo central, mais 35, já que esse cara é isósceles. Por que isósceles, Márcio? Porque aqui vale raio, aqui também vale raio. Então, 35, 70. Então, sobra 110 para esse cara aqui, certo? Já que ele é medida, ele é isósceles, esse triângulo, vale raio, dois lados iguais, isósceles. Então, se aqui é 35, aqui também é 35. 35 mais 35, 70. Para chegar a 180, 110. Como o escrito é a metade, metade de 110, 55. Da mesma forma, aqui nós temos ângulo inscrito, metade do ângulo central. Então, olha só que interessante. O ângulo central agora é 180. Então, o escrito vai valer a metade, 90. 90 mais 62, vou pegar lá 90 com 62, 152. Para chegar a 180, 28 graus. É bem simples, bem tranquilo. Ângulo excêntrico interior. Excêntrico interior é todo ângulo formado por duas cordas que se interceptam em um ponto interior da circunferência distinto do centro. Então, o excêntrico interior são duas cordas que se tocam dentro da circunferência, mas não pode ser o centro da circunferência. Quando isso ocorrer, a medida do ângulo alfa, ou seja, a medida do ângulo formado por esses caras, é nada mais, nada menos do que a média entre esses dois arcos que eu me encontro. E não esquecendo que o arco sempre será a medida do ângulo central, tá ok?
Então, basta pegar a medida desse arco mais a medida desse arco e dividir por 2. Não esquecendo que a medida desse arco é a medida do ângulo central, ok? Não posso esquecer. Então, eu tenho lá, ó, esse cara valendo x, esse cara valendo 89, esse cara valendo y, esse cara valendo 145. Bom, eu não sei quanto vai valer x, mas y é fácil, porque y é 145 mais 89 dividido por 2. Tá certo? Ó. Então, fazendo a conta, vai dar 117. Então, se y vale 117, x é um suplemento. Quanto falta para chegar a 180? Então, será 63, ok? Ângulo excêntrico exterior, agora é o seguinte, é todo ângulo formado por duas retas secantes a uma circunferência, ou duas retas tangentes. Esse primeiro exemplo aqui é a secante, esse segundo exemplo aqui é a tangente, tá? Mas também pode ter uma secante e outra tangente, tá ok? Dessas duas formas que aqui estão. Quando isso ocorrer, o excêntrico interior é a soma dos dois dividido por 2. O excêntrico exterior é a diferença entre esses dois, ou seja, é a semidiferença entre esses dois. Basta fazer a diferença entre eles e dividir por 2. Aqui o exemplo que nós temos aqui, esse cara vale x, então ele está dizendo que AD e BD medem respectivamente 75 e 25. Então basta pegar 75 menos 25 dividido por 2 e dará 25. Portanto, o ângulo mede 25. Aí nós temos exercício do livro de vocês. Eu tenho lá, esse cara vale 40, esse cara vale 130. Então, y vai valer quanto? 40 mais 130 dividido por 2. Y vale 85. Quanto falta para chegar a 180? 95. É bem simples, certo? Esse outro aqui, se eu tenho que x mede 34 graus e 25, sei que AB mede 32,25, então a fórmula me diz que x vale esse menos esse dividido por 2. Então, quando eu pego, eu chamo assim, ó, x mais y, tá ok? Se eu faço x mais y, não vai dar certo. Agora, quando eu pego, vou pegar aqui para mostrar para vocês tudo que eu vou fazer com calma. Se eu chamar esse cara de x, vou chamar esse cara aqui de y e esse cara aqui de z. A fórmula me diz que y menos z dividido por 2 é igual a x. Então, eu posso adequar esse cara. Fazer o quê? Y é igual a o dobro de x, que o que está dividido vai multiplicando, mais z, que foi esta fórmula que foi feita aqui, ó. Y, que é o ângulo, o arco CD, nada mais é do que o dobro de x, que o valor é 34,25, então é o dobro disso, mais 32,25, que é o outro valor de z. Fazendo a conta, 101,15. Ok? Espero que tenha podido ajudá-los nessa primeira fase dos exercícios. Resolvam os que estão lá. Qualquer dúvida pode mandar para mim que a gente tenta solucionar via e-mail, via zap, do jeito que for. Tá ok? Ó, beijo e até a próxima.